Olá, boa noite. Seja bem-vindo, Fábio Júnior. Seja bem-vindo também. Oi, mãe. Quanto tempo, mãe? Eu não te vejo. Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos. Olha o Paulo. Sejam bem-vindos. Provavelmente a Ruth está aí também. Um beijo, um abraço aí para vocês. Vamos ver quem mais está entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Rapaz, tem até o presidente Dutra aqui na live agora, chegando. Oi, Keline. Ou é Kelly? Ai, a igreja. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Abreviou aqui, eu não consegui ver. Eu digo, gente, até o presidente Dutra tá aqui, a igreja. Boa noite, boa noite. Olha o Bezerrinha entrando aí. Célia. Gente, eu continuo me chamando Gleice, continuo sendo uma discípula de Jesus em processo aí contínuo de restauração, lutando aí com várias mazelas, né? Com ansiedade, com a dependência emocional. Mas só por hoje limpa, né? Só dá pra administrar o hoje, tá ótimo. Tô limpa só por hoje. A gente escolheu um tema bem bacana para tratar, principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo de quarentena. Olha a Dona Isaura! Bem-vinda, Dona Isaura! Um beijo pra senhora! Esse tempo de quarentena que a gente está vivenciando, né? De recessão, de maluquice, acho que até quem é normal tá endoidando, imagina quem é, né? Tem as suas insanidades, né? Tem dia que eu tô aqui, choro de saudade da minha sobrinha, choro, aí ligo pro meu irmão, faço uma videochamada, ele tá ruim assim? Se hoje tá, meu irmão, eu tô com saudade, mas faz parte do processo, né? E estamos caminhando. Então a gente escolheu um tema hoje, onde a gente pode tratar um pouco mais sobre cuidar, né? Uma manutenção dessa nossa jornada de restauração para que a gente não recaia, né? Então a gente colocou como tema da live hoje 7 razões do porquê recaímos ou atolamos na nossa caminhada de restauração, certo? Você que está entrando aí agora, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. E eu quero dar um aviso para vocês, relembrar de que toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente está tendo os grupos de apoio, tá? Online, são grupos divididos por sexo, homens numa sala, mulheres em outras, e tem um link aqui na bio, né? Ou seja, na descrição do perfil do Celebrando Restauração, tem um link que te direciona para um outro link, e aí tem lá, você clica, se você é mulher, sala de mulheres, se você é homem, clica no grupo de homens, certo? 8h30 da noite, um tempo de partilha, um tempo onde você pode abrir o seu coração e ouvir o coração de outras pessoas e, né? Você pode apertar nesse aviãozinho e sair encaminhando para pessoas que você acha que gostariam de ouvir sobre esse assunto também, tá? A live ela vai ficar salva depois no feed, né? Na página do Instagram do CR. Se você quiser também encaminhar para outra pessoa assistir depois, não tem problema, tá bom? Então, já dadas as boas-vindas, já dados os avisos, vai aí mandando o aviãozinho pro povo, né? Eu vou chamar o nosso convidado ilustríssimo, porque hoje eu não quero começar sem ele, já que ele está aqui, né? O nosso, como diz o Nelson, Bezerra Bonner. Deixa eu convidar ele aqui para participar com a gente. Espera aí. Bezerrinha. Vamos lá. Convite aí para o Bezerra. A gente vai conversar um pouco sobre as 7 razões do porquê nós despencamos nesse processo de restauração.
Vamos ver aí, tá chegando o Bezerrinha. Ó, o Bezerrinha! Eita, menino, que alegria, amiga. Que alegria poder estar aqui com vocês. Que alegria. Muito bom, Bezerrinha. Bezerrinha, baixa um pouquinho mais a tua câmera, ou então tu... Melhorou? Deixa Isso, eu ajeitar aqui. melhorou. Primeira vez, Pronto. assim, tá bom? Olha só as coisas melhoram. Tá, melhorou, melhorou. Tava igual foto de pai, que fica assim, ó. É, Bezerra, companheiro, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí pro pessoal, como a gente se apresenta no CR, tá bom? ok, boa noite, família. Sou Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando em algumas áreas, luto com a depressão, luto com a ansiedade, luto com complexa inferioridade, mas como eu sempre digo, em vitória só por hoje. Em algumas delas, só por algumas horas. Só por hoje Deus me deu a vitória e eu posso estar aqui para celebrar com vocês. Uma alegria poder estar participando dessa live do CR que a gente tanto tem priorizado aí. Então, muito grato a Deus por estar com vocês. Massa, Bezerra. Muito bom ter você aqui também. Gente, ó, tem alguém aqui, Pastor Nildo, mandando um abraço pro Bezerra. Tonil, dono do Maranhão, não é isso, pastor? Confere? Muito bom, rapaz. Muito bom, pastor. Olha Grande abraço. só, gente. Gente, nós vamos fazer assim, a gente vai conversando, eu e o Bezerra aqui sobre o assunto, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, na medida do possível eu vou administrando aqui as perguntas, tá? A gente vai fazer algumas pausas estratégicas também para poder ver se a gente deixou passar alguma pergunta, algum comentário. A ideia é que a gente possa interagir, aproveitar esse momento, esse tempo para a gente conversar sobre esse assunto, né? Eu meio que pensei na hora que fui fazer aqui, a gente sempre pensa com muito carinho como equipe, eu, Bezerra e a Fábia, um título, né? Aí a gente faz uma eleição do título, aí tem a votação, pô, não tem nem ideia, né, Bezerra? E aí, dessa vez eu me lembrei da série 13 Razões e o Porquê, né? Aquela série lá, super polêmica da Netflix. Eu disse, rapaz, vamos botar 7 razões do porquê que a gente recai e porque a gente se atola nessa caminhada de restauração, né? Então, para começar, Bezerrinha, eu estava aqui pensando a gente falar um pouco sobre o que é atolar e o que é recair, certo? Aí eu fiz uma pesquisa no dicionário, né? Porque eu adoro sinônimos, significados, eu acho que sempre é muito importante, né? Com certeza. E aí com certeza. E o dicionário, ele diz assim, ó, atolar. Vamos começar por atolar. Atolar significa afundar-se, prender-se em um atoleiro, numa areia movediça ou numa lama. Ficar preso, né? E na caminhada de restauração, isso significa o quê? Na caminhada de restauração. E aí, gente? O que vocês acham? Na caminhada de restauração, isso significa paralisar, estagnar. Me identifico. Aí, Bezerra, é desse jeito. Aí, Bezerra, quando isso acontece, né? Por exemplo, eu estou na minha caminhada de restauração, eu estou seguindo aqui, de repente eu atolo, estagnou, parou. O que acontece, Bezerra? Tem O que pode acontecer? Tem duas opções, né? Ou você acha que não tem mais jeito e desiste de lutar, acha que não merece perdão e tal, então você atolou. Então na caminhada você acha, cara, agora não tem mais jeito não. É o fim. Nesse período que nós estamos vivendo, eu já passei por momentos, nesse período da quarentena, onde realmente travou a lama ali, quis cobrir os pneus do carrinho aqui, do Bezerra, e eu disse, pronto, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, é o fim mesmo. É isso, então tem essa opção, ou a segunda, né? Gastar o restinho da energia que tem. Sempre tem um pouquinho a mais. Sempre tem uma energia que sobrou, né? Sobrou um pouquinho ali. E aí eu vou gastar essa energia e vou fazer de tudo para sair desse atoleiro. Né? Quem é jipeiro, deve ter algum jipeiro por aí, ele sabe que tem estratégias que a gente usa durante a caminhada, quem está numa estrada de lama, sempre sozinho você
consegue ali fazer alguma coisa, mas aí vai sempre buscando ajuda, às vezes é colocar uma pedra diferente, às vezes é o que eu tenho nas mãos que eu vou usar para sair desse atoleiro. Às vezes é pedir ajuda para um amigo, às vezes rapaz, é uma leitura, é lembrar de uma leitura que eu fiz, mas tem sempre algo que dá para mim entender que não é o fim e fazer diferente. Então, esse é a diferença. Tem uma coisa, Bezerra, que tu sempre fala, que eu gosto sempre de me lembrar, eu acho muito legal, que é aquela história do se der para ir andando, como é? Se der para ir correndo, Eu sempre digo, como é? Esses dias, inclusive um amigo meu estava usando assim, eu aprendi e eu gosto muito de aplicar na minha vida. Tem horas que dá para correr, eu vou correr. Tem horas que não dá, mas dá para andar, eu vou andar. E tem horas que só dá para rastejar, mas eu vou rastejar. Eu não posso ficar totalmente parado. Porque se eu ficar totalmente parado, realmente a lama vai me cobrindo, vai petrificar e não dá para sair. Mas se eu for rastejando aqui, eu vou conseguir sair fora dessa lama. Então, se não dá para correr, anda. Se não dá para andar, rasteja. Mas não fica parado. Que aí a gente consegue vencer, sair. Né? Eu gosto essa questão da recaída, né? Tem um provérbio chinês também. Esse é um dos que faz parte da minha caminhada já há muito tempo, né? Que diz, né, que o fracasso do homem não é ele cair. O fracasso do homem é ele recusar se levantar. Então, esse lance de eu recair aqui, agora pronto, não tem mais jeito, vou jogar a toalha. Não, eu vou me fazer de tudo para levantar, passar a mão no rosto, tirar a lama e seguir em frente. Isso, exatamente. Tu já tá dando a spoiler aí, já entrou, foi no recair já. Nós estamos falando do atolar ainda. Se acalma, deixa de ser nervoso. Vamos com calma. O pessoal tá falando aqui, muito legal, o João Paulo tá falando, né, que é muito difícil não sair sozinho, né, não consegue sair sozinho, acaba caindo na lama do pecado. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. O Rogério e a Miriam entraram aí juntos, nossos queridos líderes aí do CR Casais, sempre com a gente. Ricardo é meu afilhado aí, é meu afilhado Ricardo aí nessa área. Olha aí, tá vendo? Só se identificando com a galera. É interessante, né, Bezerra? Esse negócio do atolar, na minha caminhada, a minha tendência, assim, desistir, eu não desisto, né? Eu digo assim, rapaz, eu posso até não chegar, mas eu vou morrer tentando. Agora, que dá aquele sentimentozinho de... Isso é muito comum na caminhada dos 12 passos, quando chega no passo 10, no passo 11, que eu vivi isso, né? Meu Deus do céu, eu já estou chegando no 12º passo e nada mudou. Eu continuo essa desgraça. Rapaz, só tem jeito para mim, a morte. Aí dá aquele sentimento de angústia e, como você falou, a vontade de jogar a toalha mesmo, né? Mas é aquela coisa, né? Vamos entrar agora na recaída, que aí a gente vai falar sobre essa questão da celebração, que faz parte também, que às vezes as pessoas acabam vendo isso de uma forma errada, né? Aí eu vou de novo para o dicionário, antes da gente falar da caminhada. Recair, certo, gente? A gente falou do atoleiro e agora a gente vai falar do recair. Segundo o dicionário, recair é tornar a cair, reincidir. E às vezes, naquilo que a gente faz muito tempo, ó, que não fazia. Fazer a mesma coisa. E aí a gente pode até pegar na recaída aquele conceito do Einstein de insanidade. Ah, com certeza. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? E aí você vai fazendo, não, mas eu vou comer o chocolate todos os dias, mas eu vou emagrecer. Oi, né? É meio complicado o negócio, né? A minha diabetes vai normalizar, mas eu vou continuar comendo tudo com açúcar, que tá tudo certo. Não, não vai. Alguma coisa tem que ser feita diferente, né? Então, recair é tornar a fazer algo que um dia foi feito. E na caminhada de restauração, Bezerra, como é que funciona esse negócio do recair? Na caminhada é complicado. Voltar a fazer aquilo que eu não queria e, às vezes, aquilo que há muito tempo eu praticava. Então, isso é a recaída, na caminhada, né? Por exemplo, esse período agora da pandemia, eu me vi desafiado a recair em algumas coisas. A recair em algumas coisas.
Começando aqui pelo meu contexto, né? Eu costumava sair de casa às 7 da manhã e chegar às 9 horas, chegar isso durante quase toda a semana. Aí você imagine agora acordar às 7 da manhã, tomar um banho, ligar o computador e passar o dia dentro de casa. Então, aprender a Chega as pernas conviver. incha, né? Nem só isso, é realmente o convívio, reaprender a conviver com a família, ter todo aquele contexto dentro de casa. Então, me vi propenso a recair na ira, eu me vi propenso a recair em várias coisas que há muito tempo eu já não recaía. Então, na caminhada, vez por outra, nós vamos estar passando por esses momentos de desafios, né? Tem uma frase do próprio CR que diz que quer ver aparecer os seus maiores defeitos de caráter, você esteja no momento de estresse, no momento estressante. Então, é nessas horas aí que vão sobressair aqueles mais delicados, né? Então, quantas vezes eu me vi agora, nesse período da quarentena, propenso a recair na ira mesmo, a explodir, a jogar tudo pro ar, e aí eu precisei dar aquela parada, aquela freada e dizer, não, peraí, eu preciso caminhar mais um pouquinho aqui. Então, não posso ser essa vítima da circunstância mesmo, achar que agora, não, tá? Existe um problema, existe o que eu posso fazer para não recair, que é o que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, né? Os sete. O que eu posso fazer para não me deixar dominar por esse momento agora? É interessante, Bezerra, assim, que a gente está falando de um tempo de recessão mesmo, um tempo onde a gente literalmente está tendo que viver só por hoje, literalmente está tendo que praticar o passo 3, que é entregar a vontade, né, de dar na cara de um, de sair correndo no meio da rua, né, sem máscara, enfim, todas as vontades que aparecem, a gente está vivendo de fato, de verdade, esse tipo de coisa. E isso torna a nossa realidade ainda mais instável, né? Então, sim, todas as áreas de luta, as falhas de caráter, elas ficam assim, elas ficam fervilhando, né? Quem tem luta na compulsão sexual, né, por pornografia, tem a oportunidade, tem o meio, enfim, tem o tempo, tem a mente ociosa, né? Tem quem luta com o vício na tecnologia, a mesma coisa. Quem é ansioso e hipocondríaco, meu Deus do céu. Aí junta isso, né? Por exemplo, eu sou ansiosa, né? Sou uma pessoa que luta com ansiedade, não sou ansiosa. Não sou ansiosa, não aceito. Não luto com a ansiedade, mas assim, com leves pitadas de hipocondria, né? Você caminha comigo, sabe? E aí vem um negócio desse, a pandemia, e cadê a vacina? E de repente aparece uma praga de gafanhoto e daqui a pouco, pronto. E se for o final dos tempos, amém! Mas ao mesmo tempo, bate um... né? Então, as recaídas, elas são muito constantes. E aí, por exemplo, você falou da ira, né? Nesse caso, da ira ou da pornografia ou de coisas mais, assim, palpáveis, vamos dizer assim, a tendência da pessoa tem os ous, né? Ou você, como você falou, se torna vítima da circunstância, aí começa a dizer, mas é porque fulano fez isso, né? Ou se fulano não tivesse feito isso, se isso aqui não tivesse acontecido, e fica meio que terceirizando. A culpa não foi minha, né? Ou você faz isso, ou então você é o quê? Aí vai pro outro extremo. Qual é o outro extremo, Bezerra? Pega o chicote. Aí vamos nos chicotear, né? E não dá, gente. Aí eu gosto quando você pergunta pelo outro ou, né? Quando eu falar do outro ou, né? Ou eu realmente fico, que eu sou esse desgraçado, ou eu vou aqui lembrar do meu tempo de sobriedade. Eu vou me lembrar, rapaz, eu tô uma semana sem me irar, eu tô uma semana conseguindo me controlar aqui. Graças a Deus. Mas se eu irar agora, já era, gente. Então eu vou aqui suportar mais um dia só por hoje, porque se eu irei ontem, se eu não irei ontem, beleza, mas se eu me irar hoje, o de ontem já era, a semana já era, o mês já era. Então só por hoje eu vou me manter firme aqui, eu vou celebrar mais um pouquinho, e aí eu preciso realmente administrar, preciso ter esse tempo para administrar. Então, eu sair dessa onda, não, ficar realmente jogando a culpa para outra. Não, mas foi porque a esposa me insultou. Não, mas foi porque a minha ansiedade explodiu. Então eu tenho que me irar para poder... Não, eu tenho que celebrar que eu já estou aqui uma semana, já estou aqui há 3 dias, e eu vou hoje dar o meu melhor
Viver o hoje para que eu possa chegar no final do dia e celebrar mais um dia. Celebrar. Então, É esse viver engraçado. o hoje faz diferença. Sim, é engraçado tu falando sobre isso, né, da história do chicote, porque a minha tendência é essa, né? Ah, desgraçada, condenada ruim, tu não presta mesmo, não. Ai, que desespero, que decepção, que frustração. Aí, aí nessas horas, o que é que acontece? A tendência é eu manipular a celebração da sobriedade. O que é que acontece? Como eu sou a desgraçada, eu fico, meu Deus do céu, eu estava tantos anos limpa disso. Como eu fui capaz de fazer tudo isso de novo? É como você bem falou, né? Eu preciso focar no hoje. É só o hoje. O ontem já foi, deixou de contar. Essa sobriedade que a gente celebra, que você falou, né, Bezerra? É para dar ânimo. É para a gente poder dizer assim, poxa, olha, só por hoje deu certo. Ó, e tem coisa que é minuto, como você falou, só horas, né? Porque senão a gente fica nessa constante redemoinho de desgraça e né, de maldição sobre nós mesmos, ou então a gente cai no vitimismo. Ah, pá, quer saber? Eu já caí mesmo, eu vou, já tô atolada aqui até o pescoço, a famosa frase, o que é um peito para quem tá cagado, né? E deixa pra lá. E não é assim que funciona, né? A gente E tem ao que invés dar. Pode E não falar. deixar, porque aí, em vez desse tempo de sobriedade ser algo para celebrar, ele pode se tornar um peso. Aquilo que você falou, eu fico me cobrando, mas eu já estava há um mês, eu estou há um mês, estou há 2 meses, e agora eu recaí, não tenho mais jeito. Isso, em vez de ser algo que eu tenho que celebrar, isso se torna um peso para mim. Cara, mesmo que eu caí, mesmo, cara, beleza, mas eu vou aqui recomeçar, e que bom que hoje eu estou me dando a oportunidade. Me dando a oportunidade de crescer, de superar tudo isso. Então, é não deixar, às vezes eu já atendi muitas pessoas, e o cara foca muito no tempo, tô há 8 meses, eu tô há 2 anos, 3 anos, Só numa limpo, aí em pressão. alguma área, né? E ele esquece de olhar para outras áreas que ele precisa trabalhar, que ele precisa viver o hoje, né? E isso acaba que aquele tempo que está limpo numa determinada área começa a sufocar e outras vão sobressair. Outras vão sobressair. Isso. Viver o hoje é importante, por isso que eu tenho como celebrar e olhar. Cara, realmente nessa área aqui eu estou melhor, mas eu preciso melhorar na outra, eu preciso explorar mais a outra. Então, por isso que é tão importante esse hoje. Verdade. Boa, Bezerra, bem lembrado. Tem uma galera compartilhando aqui, né? Que está sendo difícil, né? Está compartilhando as suas lutas, se identifica com a questão da ansiedade, controle, codependência, ativismo, procrastinação. Tem uma galera celebrando aqui que está limpo só por hoje. O Fábio está dizendo que você é um querido, simples e atencioso. Fábio Amém. Melo. Sim, sim. Ah, tem uma galera aqui compartilhando também. Mas, gente, se vocês quiserem fazer perguntas também, tá? Podem colocar aí que a gente vai, na medida do possível, administrando. De vez em quando eu dou Pode, uma pausazinha aqui. pode colocar as Oi? perguntas que eu devo para a Gleice, viu? Quem pode perguntar, Oi? pessoal, para a Gleice aí. Tá Esse vendo? bate-bola, Lutando com a fuga e caído. esse bate-bola com a Gleice, né? Ainda falando dessa questão da recaída, por exemplo, uma recaída que eu tive agora nessa quarentena, né? E você me acompanhou de muito de perto. Eu luto com o complexo de inferioridade, eu luto com a insegurança ao extremo. Né? Quem me conhece sabe que foi o que me tirou de uma universidade estadual do Ceará, me fez travar em algumas coisas. E eu decidi, eu estou fazendo um após, né? Eu estou fazendo um após e todo final de mês eu tenho que produzir um texto e apresentar. Como eu luto com o complexo de inferioridade, gente, agora eu estava dizendo para minha esposa hoje, as mulheres elas têm TPM. Eu tenho TPT, que é tensão pós-texto. Então, uma semana antes, eu começo a morrer com ansiedade. Eu começo a dizer que não consigo, que o texto não vale nada, que eu não aprendi nada. E aí, gente, pensa. Mas eu fui para aquele outro ponto, eu não desisti. Eu rastejei no primeiro, consegui fazer o primeiro. Aí, o segundo texto bateu a mesma TPT. E eu digo, agora é o fim. E aí, fui uma semana, passei uma semana em crise. Mas aí produzi o texto e mandei para minha orientadora, assim, chorando, digitando, dizendo que ela ia reprovar tudo. E o bom que ela mandou lá para mim, dizendo que ia me dar 3 tapas, porque o texto estava muito bom. Então, o que eu aprendi diante de tudo isso?
forças recair, mas eu vou rastejar aqui e vou conseguir dar o... já estou no terceiro texto, já produzi o texto, graças a Deus. É fácil? Não, mas não vou Mas não desistir. sentiu a mesma coisa, né, dessa vez? Sim, esse foi bem mais leve. Aí, olha aí o que é lutar com complexo de inferioridade. Olha como eu escrevi para o orientador dessa vez. Olha, eu acho que é porque realmente a cadeira foi superficial, ou então não escrevi nada aqui, estou achando que foi mais tranquilo, já fui me defendendo. Então tem muito isso, né? Mas com certeza o texto está bom. Aí a orientadora que ele está dizendo aí sou eu, né? Aí eu devolvo para ele dizendo assim, porque é engraçado, né? Eu falo com ele assim, Bezerra, ó, aqui é o nível hard de delicadeza, né? Como quem me conhece sabe que eu sou uma lady, né? Então ele mandou o texto mês passado, não, né? Como ele falou, tá muito ruim e tal. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu vou te falar um negócio, eu vou dar 3 tapas na tua cara quando acabar essa quarentena, porque o texto tá maravilhoso. E assim, geralmente eu acrescento uma coisinha ou outra, mas o que eu fiz foi tirar algumas palavras, porque eu faço uma pós também, só que é outra na mesma faculdade. E eles pedem um limite de palavras. Aí eu andei mexendo só para poder não passar do limite, né? Eu falei com ele, Bezerra, tá perfeito, maravilhoso e tal. E quando ele me devolveu dessa vez falando assim, porque a cadeira foi superficial, eu falei, será que não é, ô criatura? Porque tu já sabe muito sobre esse assunto, tu já vive isso, porque a gente vive uma igreja diferenciada. Então, talvez não tenha sido surpresa para você, e como não somou tanto, você não ficou tão, que bacana, que chocante, Então, assim, é porque você já sabia também, tem muito de construção. Então, ele, eu não pensei por esse lado, não, e tal, porque foi, né? Mas, assim, é celebrar, né? E eu falando com ele, a prática leva à perfeição. Coragem não é não ter medo. Coragem é ir se borrando de medo, mas ir. Vamos, vai né? Se rastejando. arrastando. Vai se arrastando. Bezerra, vamos entrar agora ao que interessa. Os porquês. São 7, gente. A gente elencou 7 porquês que a gente, né? Ou seja, 7 motivos que fazem a gente cair, certo? Aí, Bezerra, vamos fazer um bate-bola? Eu falo um, tu fala o outro? Com certeza. E aí a gente vai comentando, né? Vai acrescentando. Uhum. O primeiro porquê, ou seja, o primeiro motivo é não trabalhar bem o que a gente aprendeu até aqui. Seja nos 12 passos, seja no que a gente aprendeu de não a dizer, seja nos gatilhos que a gente já aprendeu a identificar. Quando a gente faz de conta que não sabe dessas coisas, aí nós podemos cair. Ou seja, esquecer o que aprendeu é um perigo. Cara, eu já sei que ficar sozinho não é bom para mim, porque eu luto com isolamento. Então, eu vou fazer de tudo possível para conversar com pessoas, mesmo na quarentena. Eu vou marcar um café online, como eu fiz com amigas. Eu vou para o GR, o grupo de relacionamento. Eu vou para o grupo de apoio na segunda-feira. Então, eu sei das minhas fronteiras. E esquecer elas é um dos porquês, é um dos motivos que nos fazem atolar ou recair. Bezerra, fala pra gente qual é o segundo porquê. O segundo porquê ele é bem simples, gente. Eu diria assim, é um que eu gosto muito de trabalhar. E quem me assiste nas palestras do CR, eu gosto muito de repetir isso. Que é eu conheço a programação, não estou falando aqui só de 12 passos, mas é exatamente de não entregar completamente. Porque assim é o seguinte, eu entrego a minha vida, na nossa caminhada como cristão evangélico, a gente toma uma decisão, entrega a vida a Jesus só uma vez, né? E as vontades? E as vontades? Eu preciso entregar uma vez ou será que eu tenho que entregar, tem delas que a cada 3 minutos, a cada 10 minutos? Eu preciso entregá-la todos os dias, né? Então, aprender isso aqui. Eu preciso entregar a minha vida, eu preciso entregar as minhas vontades, mas não colocar em prática, isso vai abrir, olha, para recair, é um passo para recaída, para atolar, quando eu não entrego todas, quando eu começo a entregar e pegar de volta, eu entrego, aí daqui a 10 minutos eu pego de volta novamente, a lama começa a acumular. E aí quando eu pegava de volta a cada 10 minutos. Se eu não tiver cuidado, eu vou estar pegando a cada 5, a cada 3.
Então, o grande desafio aqui, nesse porquê, é eu decidir entregar de verdade. Entregar de E verdade nas mãos soltar. dele. Dizer, toma, Senhor, o controle é teu. Eu não tenho nenhum controle. Não é fácil, mas abrir mão do controle mesmo. Isso vai me fazer permanecer firme. E continuar, né? Não atolar tão fácil. Então, são coisas simples que a gente vai aprendendo e que precisa estar sempre colocando em prática. Então, esse é o segundo porquê. Não realmente abrir mão do controle. Né? Entrega por completo. Ah, já entreguei minha vida, beleza. Agora é hora de entregar as vontades. E detalhe, outro passo para a recaída aqui, no mesmo porquê. É que a tendência nossa é entregar as grandes coisas. E são as pequenas que vão nos sufocando. Elas crescem, tem que lembrar disso. Elas crescem. Então eu entrego a grande e esqueço de fazer a entrega da pequena coisa. E essa vai crescendo e penso que não, ela está sufocando, está me sufocando também. Então, É pensa aí verdade. com essas pequenas coisas que você não tem entregue ainda hoje. Ah, eu já entreguei a minha luta com a ira, já entreguei minha luta aqui com a drogadição, com o alcoolismo. E aquela lutazinha com orgulho, você já entregou hoje? Aquela com ativismo. Né? Essa, Ai, né? Então, são essas pequenas coisas que eu preciso me perceber e fazer a entrega todas as vezes que perceber. Entrega diária. Às a do vezes até... ativismo, a do ativismo pegou aqui raspando, ó, na Ei, jugular. se conhecer, caminhar próximo, tem dessas coisas. É, mas é difícil mesmo, como você muito bem falou. A linha é muito tênue, né? Entre o ser disposto e o ser ativista, né? Isso. O terceiro porquê é muito interessante. O terceiro porquê entra na questão da gente não aceitar o sacrifício de Cristo por nós. É tipo assim, cara, Deus se sacrificou, Jesus morreu na cruz por mim. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu sentir. Porque aí é onde entra a questão da vitimização e eu vou honrar esse sacrifício e não vou me vitimizar, ou eu não vou pegar o chicote e me castigar porque eu sou uma filha de Deus amada, ele me perdoou, eu vou levantar, como você falou, vou arrancar a lama, limpar a lama e seguir a caminhada, né? Então, não existe nada que a gente faça que vá surpreender a Deus. Eu fico imaginando. Já pensou se Deus se chocar? Oh, estou chocado com isso que você confessou para o Bezerra, Gleice. Eu não sabia. Ora, ele já sabia antes de eu pensar, né? Então, e ainda assim ele me ama. Então é melhor a gente aceitar que aquele sacrifício também foi por nós, também foi por mim, do que eu fazer de conta, né? Isso é um gatilho para cair ou atolar. É não se perdoar. É não aceitar o perdão. E aí entra também, e esse faz uma ponte para o quarto gatilho, né, Bezerra? Para o quarto porquê que faz a gente cair ou atolar. Uhum. Que é exatamente, você já... Agora você já deu spoiler aí do quarto, bem legal. Não conseguir, você falou do não se perdoar, e não conseguir perdoar os outros. Esse aqui, para realmente atolar, é fácil demais, gente. Fácil demais. Eu não consigo perdoar os outros, eu vou acumulando, eu vou guardando tudo isso, né? E a gente, geralmente, nós só damos o que temos, né? Nós só damos o que temos. Eu não vou, até eu gostei de uma frase que uma amiga minha citou, que eu não vou plantar abacaxi e colher melão, eu vou colher abacaxi. Então, ter esse cuidado mesmo, né? Nós precisamos deixar as ofensas e dores para trás, mas não é fácil. Aí é que tá, né? Eu não vou perdoar, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou porque não foi eu que fiz, porque foi ele, e aí eu Ele não se sofrendo, arrependeu. não se arrependeu, eu sei, então ele é que tem que se arrepender, ele é que tem... E aí eu vou guardando esse ressentimento, eu vou guardando tudo isso, eu vou apodrecendo, né? Nosso material do CR, a gente fala que é como um câncer mesmo, que vou adoecendo, vai me consumindo, e às vezes a pessoa nem lembra, ela tá lá curtindo a vida, e eu tô aqui morrendo, tô aqui me acabando tudo isso. Então, aprender realmente a perdoar o outro faz toda a diferença. Eu estava ministrando dentro de um presídio uma vez para um senhor, e quando eu falando desse Bezerra, se eu viver 100 anos, eu não vou conseguir perdoar a pessoa que me fez estar aqui. E eu ministrei para ele em cima do Pai Nosso. Ele fazia o Pai Nosso todo dia e toda hora. E eu só aqui, palavra por palavra do Pai Nosso. E ele foi observando e tudo, aí
falei do perdão. Uma semana depois eu chego, ele está com um sorriso desse tamanho. Ele disse, irmão Bezerra, consegui liberar perdão para a pessoa que me feriu. Bezerra, como eu estou livre, como meu coração está leve. Então, esse não perdoar, talvez ali, se ele não conseguisse, ele talvez tivesse recaído dentro do presídio com outras pessoas, talvez ele tivesse crise de ira lá dentro e explodisse com outros, porque aquilo que eu tenho eu vou devolver, eu vou passar para outros. E esse senhor, a partir daquele dia, quando a gente chegava lá, era só sorriso. Ele concluiu o grupo de passo comigo e eu lembro que no encerramento a alegria desse homem era demais, gratidão porque ele tinha conseguido liberar perdão. Fácil não é, mas nós precisamos perdoar. As marcas, elas vão ficar aqui. Eu vou aprender com elas. Ela existe, né? Perdoar, sim. Ganhar confiança novamente é outra história. Mas eu deixo a pessoa caminhar, eu deixo a pessoa... E eu caminho livre também. Então eu tenho como caminhar livre, super livre. Boa, Bezerrinha. O Bezerra tá falando sobre perdão, gente. Só para vocês ficarem sabendo, quem quiser saber um pouco mais, a gente fez uma live recentemente sobre perdão. E tá aqui, né, no feed do Instagram do CR, no IGTV, tem lá uma live só sobre perdão, né, para aprofundar isso daí que o Bezerra tá falando, que é um testemunho belíssimo, né, de liberdade, né? A G falou assim, ó, o controle pertence a Deus. Senhor, me ajuda a negar a mim mesma para fazer a vontade de Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, né? E é verdade. Nenhuma condenação há. É melhor a gente aceitar esse perdão. Me ajudar a negar o meu eu, pecador. Quero me perdoar, pois ainda abundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Aqui tem o pessoal de Quixadá. Eita, menino. Marcelo tá dizendo assim, rancor é um veneno que se toma achando que o outro vai morrer. É verdade, viu, Marcelo? Pense, quem cai durinho para trás é a gente. Perdoar quem nunca te pediu perdão é dificílimo. Era o que a gente tava falando, né? Como é que perdoa uma pessoa que acha que não fez nada, né? Mas, enfim, e nesse período de quarentena, gente, isso que a gente está falando aqui do perdão, é porque isso é um motivo de recaída, né? Então, nesse período de quarentena, é muito importante que se alguma coisa acontecer, você está convivendo 25 horas por dia com o menino, com o marido, com mãe, com o pai, com quem for, não deixa apodrecer, como o Bezerra falou. Senta, trata, olha, isso aqui me magoou. Se você tivesse falado assim, eu teria me sentido mais amada e tal, porque senão isso é uma pequena coisa, né, Bezerra, que vai crescendo e daqui a pouco consome a gente e faz com que a gente recaia ou que a gente atole nesse processo de restauração. Aí a gente entra no quinto porquê, que é o medo ou até a falta de disposição para fazer as mudanças necessárias. Bom, o Bezerra acabou de dar um exemplo muito pesado. Perdoar é muito difícil. Mas será que eu estou disposta a pagar o preço para que essa mudança aconteça dentro de mim? Né? Por exemplo, eu tenho estudado muito sobre o sentimento de inferioridade e de indignidade, que é uma luta minha. E na psicologia existem teorias, né? Eu estou fazendo uma pós também, né, gente? Sempre compartilho eu e o Bezerra as loucuras dos professores e dos textos. E é muito legal fazer assim, junto que a gente vai compartilhando e aprendendo também, né? Falando sobre isso, que normalmente a pessoa que se sente inferior, ela se sente tão inferior de um jeito que ela precisa passar por cima do outro e tornar o outro menor para que ela se sinta alguém. Então, o sentimento de inferioridade, na pior das quedas dele, se transforma num sentimento de superioridade. Com certeza. E por quê? Às vezes é pelo medo. Às vezes é pelo medo de assumir que... Eu lidei com isso quando fiz o grupo de passos, quando eu fui fazer lá as coisas, as minhas falhas de caráter, que começava com o que você sente, como você faz, o que acontece, dê um nome para isso. E eu não queria dizer que era sentimento de superioridade, porque eu luto com a inferioridade. Como que eu quero ser superior? Mas é quando eu sou inferior que eu mais quero derrubar as outras pessoas. E aí, onde é que está o ponto... Né? Onde é que o quinto porquê da gente recair é muitas vezes a gente não está disposto a assumir, né? Por quê? Porque aí eu vou ter medo de falhar,
eu vou ter medo de me abrir novamente, né? Eu vou ter medo de ser rejeitado, eu vou ter medo de abrir, ter intimidade. E algumas vezes essa mudança não vai acontecer, nem é por medo, é pelo miserável do orgulho. Aí é onde entra o próximo porquê. Fala aí, Bezerra, do sexto porquê. Essa palavrinha aí, o orgulho, né? Ele me impede de fazer muito, já me impediu de fazer muita coisa. Já me impediu de tratar muita coisa. E aí, quando a Gleice fala do pastor, é exatamente isso. Não está disposto a assumir a minha parcela de responsabilidade. Esse é um porquê que o meu orgulho não vai me deixar ir lá na Gleice pedir perdão. Cara, eu não vou pedir perdão, eu vou me segurar. Eu não vou pedir. Foi ela que errou. Eu só fiz um pouquinho. Foi ela que assumiu toda a parcela de responsabilidade, então eu só fiz um pouquinho. E o que, é que a gente aprende aqui no CR? Até o Dário citou agora na live, quem assistiu terça-feira, vai ter a oportunidade de ouvir novamente agora, né? O que, é que a gente aprende? O que, é que eu aprendo na minha caminhada? Que 1% para mim é 100% de responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Então, esse sexto porquê é exatamente isso. É que muitas vezes eu não estou disposto a assumir a minha parcela. Eu não sou o responsável por tudo, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer para mim a minha parcela. Porque acontece muito isso. Às vezes o cara se vitimiza, ou ele assume tudo, ou ele transfere tudo. Não, tem que ter o equilíbrio, tem que ter o extremo. Qual é a minha parcela? E aí eu vou lá e vou fazer a reparação, vou lá e vou pedir perdão. Vou lá e vou dizer, Gleice, me perdoe, ponto. Eu errei, ponto. Eu não vou... Me perdoe, Gleice, mas é porque você fez isso, mas já era, acabou. Perdão já foi embora aí, né? Já foi embora. Gleice, jogou no lixo. Eu errei e ponto. Mas até chegar nesse eu errei, para muitos é muito difícil. Para mim, então, reconhecer, para minha esposa, reconhecer aqui para esses dias, eu gravando o passo 10, né? Aliás, eu gravando o passo 9, falando de perdão, eu preparando o material. 2 dias antes eu tive aqui uma dificuldade com a minha esposa e com a minha neta. E eu digo, e agora, como é que eu vou, esse passo vai ao ar? Eu gravei, e como é que pode o negócio assim? Não, eu tenho que tratar, eu tenho que assumir a minha parcela de responsabilidade. Aí cheguei para as duas, tratei, e ó, não é porque o passo ia ao ar, mas foi libertação para mim. Foi libertação, não foi simplesmente porque e aí eu já começava, não, mas isso é hipocrisia. Eu falei uma coisa, estou vendo outra. Né? E aí, mas quando eu tratei aquilo ali, foi libertador para mim. Se abençoou outros, né? Foi acréscimo, mas foi libertador para mim. Me identifico. Sim, identifico. Sim. Ó, Bezerra. Uhum. Ó, aqui tem a Flávia falou assim, já sofri muito, mas Deus tem me restaurado. A G falou, para mim sair da negação é negar o meu ego, orgulho para seguir a Cristo, confessar meus pecados para ser curada em Jesus Cristo. É isso mesmo. Confessar é como o Bezerra acabou de falar, né? Quando eu confesso, eu vou lá, peço perdão. Liberdade é para mim, não é para o outro, né? A Flávia está dizendo que essa galera da IBC tem sido bênção. Amém, glória a Deus. O pessoal está se identificando aqui. Somos humildes, é uma grande libertação sermos humildes, é verdade. Eu errei mais, foi só 0,5%. Olha a Lara falando aqui. 100% é 100%. Se eu pegar do todo, né? Vamos dizer assim, do todo todo é 100%. Mas 1% é meu. Mas o que é meu é 100%. É 100% meu, né? E é engraçado, o Bezerra tá falando aí, eu me lembrei de uma situação em que eu digo assim, muitas vezes, como eu luto com o senso de justiça e a rebeldia, eu falo que quando eu me espalho, ninguém me junta, né? Então, e a ira também, a intolerância. E eu fragilizada com problemas emocionais e tal, o Bezerra vai lembrar, ano passado eu me espalhei, gente, com uma situação com um colega de trabalho. Aí, menina, eu me espalhei valendo, falei de um lado, falei do outro. E, tipo, o que eu estava reivindicando não era errado. A minha reivindicação, ela não estava errada, mas o que eu estava fazendo estava errado. Então, eu precisei, tipo assim, quebrar o orgulho de dizer assim, olha, eu continuo certa,
no que eu estava falando, né? Aquilo que eu falei precisava ser falado mais com graça e em amor. Precisava ser feito um Mateus 18. O que eu fiz foi espalhar para os quatro, né? Jogar a caquinha no ventilador. Então eu precisei sentar e dizer, olha, me perdoe, porque o que eu fiz foi lhe expor, porque isso não é correto. Assim, e eu ouvi algumas pessoas dizer assim, mas a pessoa reconheceu o erro dela? Eu digo, não importa, eu não sou responsável pelo erro dela, eu sou responsável pelo meu. E é por isso que eu vou prestar contas. Então eu fui lá e fiz a minha parte, né? E eu me senti livre. É necessário que a gente tenha a humildade, porque o orgulho é um dos porquês que a gente se atola, como o Bezerra falou. Esse é o sexto porquê, né, Bezerra? Então a gente vai para o sétimo agora. O sétimo, meu povo, esse era para ser é o básico. Esse aí Não pra cair é rapidinho. caminhar sozinho. Não ande sozinho. Você vai levar uma topada, vai cair de cara, vai ficar atolado e ainda não vai conseguir nem se levantar porque não tem quem te ajude. Porque o sétimo motivo da recaída é andar sozinho. Esse é um erro absurdo numa caminhada de restauração. Não podemos ficar sozinhos. Vamos lembrar sempre de Eclesiastes. Eclesiastes fala: se forem dois, é melhor que sejam dois do que um. Por quê? Porque num momento de frio, né? Um aquece o outro. Se um cair, um levanta o outro. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, Bezerra? Sim, sim, estamos ouvindo. Travou um pouquinho, mas voltou já. Já voltou. Certo. No momento de cair, um levanta o outro. No momento de frio, um aquece o outro. O que é que Eclesiastes fala sobre um cordão? Um cordão de 3 nós, de 3 dobras, é mais forte do que uma cordinha de sisal, né? Então, Bezerra, fazer o quê? Eu tenho que fazer uma rede de apoio, né não? E essa rede de apoio tem que ser como, Bezerra? Diz aí pra gente. Essa rede de apoio, gente, ela precisa ser completa, né? Assim, começando da família, família é rede de apoio, eu preciso do todo. Quando eu olho hoje para o Bezerra de hoje, que caminha com a rede de apoio, eu vejo o quanto isso tem sido realmente fortalecimento para que eu não venha cair. Quantas vezes eu caí, eu gostei quando a Gleice disse, quando eu caí, eu estava sozinho, eu fiquei ali na lama, sem ter quem botasse pelo menos uma cordinha, gritasse por alguém para me tirar dali, e é bem mais difícil. Você vai caminhando numa ribanceira, cai lá embaixo, ninguém viu, como é que você vai sair? Mas se tinha alguém que estava com você, se alguém vai gritar, vai atrás, vai chamar o bombeiro, vai fazer qualquer coisa para te tirar. Então não dá para caminhar sozinho. Construir essa rede de apoio, no CR eu faço ela muito mais, eu vou pedir para você mentalizar aí agora, pensa aí, você está num corredor grande, está num corredor bem grande, lá no final do corredor está a tua principal área de luta. E você está aqui na ponta. Você está olhando para ela, ela está livre. Livre, livre, livre. Você tem como correr e recair. Chegar lá. Mas se você tem uma rede de apoio, quando você tenta aí, você tem a tua família que te segura. Aí já fica difícil de você chegar na tua. Você conseguiu desvencilhar da família, correr um pouquinho. Se você está numa caminhada de igreja, você tem aqui o teu GR, a tua célula, que já te dificulta mais de chegar na dificuldade. E aí você deu um jeitinho ainda, você é liso, igual sabão, saiu do teu GR, comeu mais um pouquinho, tem lá a tua madrinha ou o teu padrinho, que te seguram. E aí o negócio vai ficando complicado, você escapou um pouquinho, tem lá teu parceiro de prestação de conta. Aí você olha e diz, não, vou desistir, não vou mais recair, vou voltar. Então, construir a rede de apoio é exatamente criar essa dificuldade de chegar na recaída, de chegar na minha área principal de luta, né? Na minha droga de preferência, né? Seja qualquer uma delas. Né? Então, essa rede de apoio ela vai me ajudar a não correr direto para droga de preferência. Beleza? Massa. Então, A aí Yara aqui... estava celebrando aqui. Sim. A Yara estava celebrando aqui que ela disse que assim, ela ficou com tanta raiva que pensou, contou até 1000, lembrou do CR e não caiu. Olha aí, vamos celebrar. Olha aí, gente, é lembrar desses pequenos detalhes. São pequenos detalhes que fazem diferença. Eu lembro dessa rede de apoio, Gleice, no dia que eu fui
No dia que eu projetei tirar a minha vida, que fui para o terminal, ali eu não tinha uma caminhada com CR, eu não conhecia nada, mas eu tinha amigos. E naquele dia foi quando eu decidi pedir ajuda, liguei para um amigo e ele me ajudou a chegar em casa. Ele não desligou o celular. Se eu não tivesse ligado, se eu não tivesse ninguém para me apoiar, eu teria me jogado debaixo do ônibus, como esse era o meu projeto. Então, essa é a importância de você não estar sozinho. Verdade. E tem um detalhe, viu? Não se sabotar ao eleger essa rede de apoio. Porque se Sim, você escolhe uma pessoa que vai. Oh, a bichinha da Gleice, a bichinha foi vítima de abuso, a bichinha já passou por uma história tão machucada. Eu não vou tacar, né? Bater de frente com ela, não. Escolha alguém que vá ser capaz de lhe confrontar com graça, com verdade, assim, você sabe quem você precisa, o que você precisa, o que você pode, o que você não pode fazer, né? Mas também não vai atrás de uma pessoa que só dá chicotada, né? Porque também a tendência né? Ou eu vou para um extremo, ou eu vou para o outro. esse meio termo ele precisa existir sempre, né? A pessoa, ela, quando eu crio, até eu vou usar, a Gleice gosta muito de usar as expressões, vou usar uma, né? Às vezes a tendência é ir atrás realmente de uma rede de apoio, de um parceiro, de pressão de conta, de um padrinho, um calango. Aquele que balança a cabeça, confirmando com tudo. E você, às vezes, quer essa pessoa que concorde com tudo que você faz, com tudo que você pensa, com tudo. E aí concorda. E não, eu preciso realmente de alguém que, na hora certa, me faça perguntas certas. Não é alguém dono da verdade que vai dizer para mim, tem que ser assim. Mas vai me fazer perguntas para que eu possa pensar, para que eu possa refletir e dizer, realmente faz toda a diferença, né? Então, ele não precisa concordar comigo, ele não precisa. E outra, uma vez que eu escolho um padrinho, uma vez que você escolhe uma madrinha, uma vez que eu decido caminhar com alguém, eu dou autoridade para ele sobre algumas áreas da minha vida. E isso faz toda a diferença, né? Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu luto com a questão financeira. Já fui pior, já tive 10 cartões, já tive. E um dia eu pedi para que o meu padrinho me ajudasse nessa área. E eu fui comprar um computador no Iguatemi. E lá, quando eu fiz a pesquisa, eu liguei aqui para o meu padrinho. E eu tinha ido com um amigo, né? Olha, é tanto, tá, um amigo, isso aí, cara. Tu precisa ligar para esse cara. Diga, amigo, eu estou ligando porque eu concordei com ele aqui, me ajudar na área de finanças, né? Então, hoje eu presto conta com eles. Aquilo foi libertador para mim e para aquele rapaz, que mudou também, a partir daquele momento, mudou algumas coisas na sua área de finanças, na sua área de entender esse compromisso. Então, é isso, rede de apoio é eu também delegar para essa pessoa que ela pode sim, ela pode puxar minha orelha na hora que ela Sim. as coisas, né? Não é só ela. Isso Não é é ela, amor, né? sim, concordar com tudo é muito simples. Eu já Tem, sei que eu tenho. é bom, calango é bom. Tem um provérbio, provérbio 13:20, que fala assim: quem anda Sim. com sábio será sábio, mas quem anda com tolos acabará mal. Olha Ah, só, é verdade. né? É tipo isso, escolhe alguém que é sábio e que vai ajudar. Bezerra, tem um comentário aqui, ó, da igreja Presidente Dutra aqui. Bezerra, um homem lapidado por Deus para ajudar, chega. A outros, uma vez um irmão aqui foi ajudado ouvindo um vídeo do seu testemunho, Bezerra. Glória a Deus Bem, por isso, né? glória a Deus. Amigo, agora sim, a gente falou dos 7 porquês, a gente falou do que é recair, do que é atolar. Agora vamos dar umas dicas pro pessoal, né? Para dar uma palhinha. A gente tem Sim, 6 sim. minutinhos para dar 3 dicas, gente. Não é receita de bolo, viu, gente? Não é. Pelo amor de Deus, não vão dizer assim, se eu fizer vai dar certo. Não. Mas se você cumprir, vai te ajudar pelo menos 10 centavos, né? Né, Bezerrinha? Com A certeza. primeira dica, Para mim funciona. a primeira dica. Daí, Bezerra, a primeira dica pro povo. Aquela dica eu gosto muito dela, eu falei dela agora recentemente. Faça um levantamento e trate tudo prontamente. Quem caminha no CR sabe que isso é inventário diário. Diário. Você não precisa estar no CR para você fazer essa sua autoavaliação. Para que você possa tirar um momento do dia. O ideal é com um caderninho, mas se não é, para e pensa. Rapaz, o que foi que hoje eu acertei? Celebra. O que foi que eu errei? Eu errei aqui. Deixa, procura não errar mais. Então, fazer esse levantamento diário, pense numa ferramenta linda para prevenir recaída. Porque eu sei qual é o padrão que está se repetindo.
O que é que se repetiu durante o dia? E eu tenho como fortalecer nesse ponto. Qual foi a cerquinha que eu tirei hoje? Eu tinha colocado várias cercas, mas hoje eu tirei uma. Então eu preciso fazer esse levantamento, gente, e prontamente corrigir faz toda a diferença. Você não é talvez quem é do interior sabe, você vai lá fazer uma vistoria numa cerca e você percebe que tem um buraco, um arame. Você precisa prontamente corrigir aquele buraco lá, então teus animais vão fugir. Então assim é com a vida. Se eu perceber que tem algo ali, tem um buraco, eu vou tratar, eu vou corrigir aquilo ali, para que eu não venha a recair. Essa é a primeira, eu vou deixar a segunda contigo. A Cristiana colocou um comentário aqui que ela se identifica, né? Uma área de compulsão financeira e teve uma prestadora que andou lado a lado, né? Olha aí, mesmo testemunho que você, né? A segunda dica, gente, né? É tire um tempo para meditação na palavra e para a oração, né? Não vai ter uma vez que você abra esse livro e você vai ter algum exemplo ruim, né? E às vezes os testemunhos ruins, vamos dizer assim, de histórias feridas que existem, são para a edificação da igreja. Então não vai ter uma vez que você vai abrir essa palavra que ela vai te dizer e te desafiar a fazer algo que vai te fazer ruim, que vai te fazer mal. E não vai ter uma vez que você se prontifique na presença de Deus para conversar com Ele, que Ele vai recusar ouvir a tua oração. Então, é uma dica valiosa, porque você dedica tempo de qualidade para um exercício de qualidade. E aí, Bezerrinha, a última dica? Diz aí pra gente. A última é algo que, para mim, faz toda a diferença. Olhando para a caminhada, é tudo aquilo que eu aprendi, eu colocar em prática. Porque não adianta simplesmente eu guardar, eu vou aprendendo, vou guardando, vou botando nas gavetas e vou esquecendo. É o que eu aprendi, eu colocar em prática. E quando dá para colocar em prática, abençoando o outro, melhor ainda. Então, é o passo, trazendo no CR, é o que nós chamamos de passo do serviço. Mas, na verdade, é isso mesmo. Viva e trabalhe tudo que você já aprendeu até aqui, em todas as áreas da sua vida. E sempre que possível, ajude outros. Nem sempre é possível. O que eu já aprendi? Por exemplo, eu gosto muito de citar, o cara ele aprende muito da Bíblia, muito mesmo, ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não pratica. E aí? Adiantou aprender? Não adiantou, gente. Então eu recebi de graça, eu vou passar de graça, eu vou devolver para outros, né? Eu sempre digo, cara, oração da serenidade, tem coisa melhor do que aprender a oração da serenidade e praticar. É lindo, gente. Vivenciar um momento de cada vez. É algo que eu aprendi na oração da serenidade e eu pratico. E isso me ajuda a não recair. O que está acontecendo tudo é a praga do gafanhoto, uma nuvem de poeira, o navio, é tudo chegando, e aí eu olho para ali e vejo uma formiga carregando uma folha. Eu vou celebrar aquilo ali. Ou seja, apreciar aquele momento, né, daquela formiga trabalhando, e esqueço tanta doideira. Então, tem coisas que eu aprendi que eu preciso colocar em prática. Isso vai me permitir que eu fique desesperado, preocupado com tudo que estão dizendo que vem por aí e não recair na ansiedade, não recair em tantas outras coisas. Então, praticar o que eu aprendi é uma dica preciosa para permanecer de pé, não atolar e seguir em frente. Muito bom. Bezerra, tu falando aí da formiga, eu lembrei, ontem eu compartilhei no grupo de líderes que a gente teve, né, na reunião, que se a gente aprende a praticar o que aprendeu na teoria, né? Consegue ver com sensibilidade pequenas coisas, né? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sempre tive o cabelo curtinho e tal, meu cabelo tá crescendo e quando cai, menino, é muito cabelo no chão. Aí um dia eu pensei depois assim, meu Deus, que heresia o que eu falei, mas ao mesmo tempo veio a graça, tá acabando o nosso tempo. Meus cabelos se renovam que nem as misericórdias do Senhor. A cada minuto tem cabelo novo no chão. Mas se um fio de cabelo desse daqui não caiu sem a permissão de Deus, quem dirá o que está acontecendo, né? Então, Bezerra, nós temos 13 segundos para encerrar. Diz aí uma palavra final para a gente. Gratidão, né? E perseverança, né? Perseverança.